Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 136. Hoje é o último dia de mais um livro da Sagrada Escritura. No dia de hoje, nós encerramos, com a graça de Deus, o livro de 2 Crônicas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje encerramos, com a graça de Deus, o segundo livro de Crônicas, capítulos 33, 34, 35 e 36. No dia de hoje nós vamos ver principalmente aqui dois reis, o rei Manassés, e depois veremos o rei Josias, e aí os últimos reis, uma atenção especial ao rei Joaquim, que foram os últimos reis de Judá antes do exílio da Babilônia. No dia de hoje, no dia de ontem, vocês se recordam, nós tivemos um rei que se comportou bem, um rei que agradou a Deus, que foi primeiramente um rei ruim, nós tivemos o rei Acás, e aí depois nós tivemos um grande rei, um rei que agradou a Deus, que realizou uma grande reforma, que foi um sinal da presença de Deus no meio do povo, que foi o rei Ezequias. Ezequias morreu, Ezequias teve um filho, o nome dele era Manassés, e aqui ele foi um rei ruim, um rei que desagradou a Deus. Então comecemos aí por Manassés, que foi um rei que destruiu a obra do seu pai. Ele renovou, nós quando víamos ontem o rei Ezequias, ele celebrou a Páscoa, reinstaurou o templo, destruiu os altares pagãos, aí ele fez uma grande reforma, deu formação aos sacerdotes, e aí é a mesma coisa que você organiza a casa, você tem uma loja de porcelana, de repente você coloca um elefante lá dentro, aí chegou pisando, destruindo tudo, e foi um desastre o rei Manassés. Quer pensar em um rei ruim, você pode pensar em Acabe, Acás, pode pensar também em Manassés. Desculpa aí se alguém tem o nome de Manassés que vocês conhecem, pode ser que teve algum Manassés interessante, bom na história, mas esse Manassés aqui da Sagrada Escritura não foi um bom rei. Vamos ver o começo da história de Manassés, capítulo 33. Diz assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Deu tempo para fazer muita coisa errada. 55 anos, 55 dias você já destrói muita coisa. 55 anos. Fez o mal aos olhos de Javé, imitando as abominações das cidades que Javé tinha expulso de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído. Ergueu altares para os Baais, fabricou postes sagrados, prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou culto. Construiu altares no templo de Javé, do qual Javé dissera: é em Jerusalém que meu nome estará para sempre. Ele, através do seu comportamento ruim, ele acaba ofendendo também aqueles que eram israelitas. Aqui nós temos um grande exemplo do que não se deve fazer. Este rei, o rei Ezequias, foi um rei que desagradou profundamente a Deus. E a história continua, nós vemos um pouco mais adiante, este rei que foi corrupto, que foi ruim. É muito interessante, muito interessante. O padre repete muitas vezes esse termo interessante, não conseguiu encontrar outra palavra. A estrutura dos textos são muito parecidas. Primeiro nós temos um resumo, primeiro nós temos o rei, nós temos um resumo daquilo, quantos anos ele viveu, quem era o pai, quantos anos ele tinha quando começou a reinar. Aqui é um livro de história, é um livro de história. Alguém disse assim: padre, são nomes muito difíceis, é difícil de entender. Esses nomes são uma tradução para o português. Pegar em aramaico, em hebraico é mais difícil ainda.
conversava com um professor de Bíblia, ele dizia assim, olha, às vezes eu me perco, ele fala espanhol. Eu não sei se eu dando aula eu falo inglês, em espanhol, como que eu falo os nomes. Então, esse nome não é o nome real. O nome real é em aramaico, é em hebraico. Esse nome é uma tradução para o português. Então, olha, eu me recordo quando eu vim aqui para Macau, para a Ásia, para a China, o meu superior disse, Padre Daniel, se prepara porque você vai precisar estudar chinês, você vai estudar o chinês. Eu falei, meu Deus, vou estudar mandarim, vou estudar o chinês, depois eu aprendi o cantonês, que é um dialeto ainda mais difícil. Eu falei, meu Deus, eu vou aprender o cantonês, mas será que eu consigo? Ele falou, não, primeiro você aprende inglês. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você vai ter aula de chinês você vai ter aula de chinês em inglês. Porque a sua professora não vai saber falar português, então você precisa aprender o inglês para depois aprender o chinês. Foi, puxa, 2 línguas novas, e aí foi aquilo que aconteceu comigo. Então, muitas vezes, normalmente, quando nós olhamos assim, pensamos que alguma coisa está ruim, pode ficar ainda pior. Voltando novamente para o texto, irmãos e irmãs, nós vemos aqui de uma forma sempre muito clara essa estrutura. Primeiro mostra o rei, quanto tempo ele viveu, de onde ele veio, depois vai mostrar as suas obras, e depois mostra se ele teve bênçãos ou se ele teve sofrimento, que normalmente é consequência daquilo que ele viveu. Nós vimos aqui todo o mal que o rei Ezequias fez, e depois nós vemos o castigo, a ausência da bênção. Queria falar palavra castigo, não sei se é o termo correto, vamos manter castigo. Depois nós temos aqui a ausência de bênção ou castigo, que é o seu cativeiro. Ele acaba indo para o cativeiro. O texto diz que o rei da Síria, se vocês quiserem ler dos versículos 11 até os versículos 13, vai mostrar isso. O rei da Síria invade Judá, ele é levado para o cativeiro, ele se mostra arrependido, ele pede para Deus ter misericórdia, ele diz que ele fará uma reforma e mudará o seu comportamento. Então nós temos aqui o que acontece no capítulo 33. O capítulo 33 mostra especialmente aquilo que foi a vida de Manassés. E aí no final vai dizer que a sua oração foi ouvida, que nós temos um grande sinal da misericórdia de Deus. Parece que a literatura sagrada do Antigo Testamento vai avançando em tempo, nós vamos vendo ainda cada vez mais sinais da misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso, ouviu a oração, acreditou que de fato ele iria mudar de vida, iria se converter, mas logo depois que acontece o cativeiro, ele disse que vai mudar de vida, se converter, ele acaba falecendo. Então nós temos o rei Manassés que faleceu. Os capítulos 34 e 35, nós temos o último rei, que aqui foi um rei de fato bom. Um outro rei que vale a pena nós lembrarmos o nome é o rei Josias. Claro, Saul, Davi, depois nós temos Salomão, são reis que vale a pena nós lembrarmos o nome. Mas se você pensar também em Ezequias, se você quiser pensar também em Josias, são reis que vale a pena nós guardarmos o nome, porque foram pessoas que agradaram a Deus, pessoas que fizeram bem. Vejam alguns tópicos, alguns pontos principais aqui da vida de Ezequias. Então Ezequias, ele era neto de Manassés, foi uma pessoa que continua sendo da linhagem do rei Davi. Ele inicia reformas religiosas, e aqui tem um grande detalhe, nós vimos isso no livro dos reis. Ele encontra um livro sagrado, o livro da lei, no templo. E aí quando ele encontra esse livro da lei, aqui foi uma grande alegria, foi motivo de reforma, e eles perceberam que ali estava um grande sinal de Deus. Encontra o livro da lei e ele começa a preparar o povo para celebrar a Páscoa, a celebração da Páscoa, que nós encontraremos no capítulo 35. Então veja, o texto diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos de Javé e seguiu a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E aí começa a mostrar as reformas que ele fez, os trabalhos que ele começa a realizar no templo aqui para restaurar o que seu antepassado ele tinha destruído. Então ele começa a restaurar aquilo que Manassés tinha destruído.
Então, ele começa a restituir, começa a renovar, podemos falar assim, restaurar o templo, principalmente a parte religiosa. Então, ele começa a tirar os ídolos, começa a purificação do templo, e aí nesse trabalho ele descobre um livro da lei que estava ali no templo. E aí depois nós temos aqui um grande oráculo muito bonito de uma profetisa da época, que era a profetisa Hulda, que ela diz que diante da fidelidade do povo, eles seriam abençoados, mas o povo não sendo fiel, eles iriam ter sofrimento e iriam pagar por essa infidelidade. Este capítulo termina o capítulo 34 com a renovação da aliança. O final do capítulo 34, como o capítulo 35 como um todo, são muito bonitos. O capítulo 36 é muito sofrimento, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Mas o final do capítulo 34, se Padre tivesse tempo, eu leria ele todo com vocês. Esse final aqui, entre os versículos 29 e o versículo 33, a renovação da aliança. A renovação da aliança. Gostaria muito de ler para nós sermos mais rápidos e conseguirmos concentrar e ver tudo aquilo que deve ser visto, mesmo em linhas gerais, o padre não vai ler. Mas aqui vocês colocam uma cruz, um asterisco, colocam uma linha do lado que vocês quiserem. Mas aqui tem a voz de um grande homem de Deus dizendo que o templo ele seria renovado. Ele dizendo que ele amava e adorava a Deus. Aqui nós temos Josias reformando o templo e realizando a renovação da aliança. Na verdade, quem realiza a renovação da aliança é Deus, mas foi uma consequência da sua fidelidade. Capítulo 35, nós temos a preparação da Páscoa, e aí depois nós temos a solenidade da Páscoa. A Páscoa que tinha sido celebrada há pouco tempo atrás, quando havia sido rei Ezequias. Então, Ezequias foi outro exemplo aqui de grande rei. E quando ele foi rei, ele celebrou a Páscoa, ele realizou obras segundo o coração de Deus. Então, nós temos a Páscoa sendo celebrada com Ezequias, que é um grande nome, e aqui nós temos ela novamente celebrada com aquele outro nome que o padre disse que vale a pena guardar, que é o nome de Josias. Se vocês quiserem ver a solenidade da Páscoa, como tudo isso aconteceu, vale muito a pena nós lermos o capítulo 35. Também, Padre, ele cita o capítulo 35, mas a leitura não será feita. Aqueles que puderem, tem ali o miolo, a parte central, que eu achei muito bonita, começa ali depois do versículo 9 e vai até o versículo 15. Como que a Páscoa foi celebrada, as pessoas participando aqui já com mais consciência, com mais entusiasmo, com uma melhor preparação do que quando foi com o rei Ezequias. Então Josias foi um grande rei, alguém que agradou o coração de Deus. Ali parece que o reinado, a monarquia, aquelas tribos do sul, ali Judá estava respirando sobre aparelhos. Ali parece que tem uma sobrevida, ali parece que tem um sinal de esperança. E aí esse sinal de esperança, ele vai terminar depois quando Josias ele morre. O rei do Egito Necal, que era o rei do Egito, acaba invadindo Judá, e aí depois ele é colocado em um carro, transportado, de certa forma humilhado, e ele acaba morrendo, e ele é enterrado com seus antepassados. Então, a vida de Josias ela tem o seu fim, ele acaba morrendo depois da invasão do rei do Egito. Aqui eram sinais que Judá já estava muito frágil. A parte do norte já tinha sido invadido pela Síria. Síria, um país estrangeiro, já tinha feito ali como se fosse um mix de cultura. Levou pessoas de Israel, do norte para a Síria, trouxeram outros da Síria para lá. Ali já tinha uma grande diversidade, no sentido negativo da palavra, uma grande diversidade cultural. E as duas tribos do sul, Benjamim e também Judá, aqui sofriam com a invasão dos egípcios, arameus, como nós vimos agora há pouco, e no capítulo 36, nós vamos ver, sofrem ainda mais com a invasão do império mais forte daquela época, que era o Império da Babilônia. Capítulo 36, aqui nós temos trechos curtos e que mostra como que foi o final da monarquia. O final da monarquia. Capítulo 36, no começo do capítulo 36, nós temos aqui o sucessor de Josias. Quem foi o sucessor de Josias? Como de costume, seu filho, Joacás. Mas
Joacás, ele tinha sido escolhido rei, ele ficou no lugar de seu pai, mas os egípcios invadiram Judá, levaram Joacás para o Egito, isso daqui ele tinha sido como se fosse raptado, e trouxeram e colocaram outro rei no seu lugar, que era Joaquim. Então aqui nós já temos uma grande fragilidade de Judá. O rei de sangue, o rei que fazia parte da verdadeira sucessão, ele tinha sido arrancado do trono, levado, deportado para o Egito, e vem outro rei no seu lugar, Joaquim. E aí mostra, a partir do versículo 5, que Joaquim ele não foi um bom rei, ele desagradou a Deus, e tem reis aqui muito breves, que também não são bons. O rei Jeconias, o rei Sedecias, e aí depois mostra que esse povo, que Judá, ele seria invadido, que ele seria destruído. Essa invasão, ela é apresentada a partir do versículo 17. Então nós temos a invasão dos babilônios, e aqui é muito triste o texto, mostra que o rei da Babilônia, ele invade Nabucodonosor, ele invade, rouba as coisas do templo, levam pessoas deportadas, e veja o versículo 19, aqui está talvez um dos versículos, esse é um capítulo muito triste, mas dentro desse capítulo triste, esse versículo 19 é ainda mais doloroso. Queimaram o templo de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos sagrados. Depois, Nabucodonosor deportou para a Babilônia todo o resto da população que escapara da espada. Tiveram de servir a ele e a seus filhos até o estabelecimento do reino persa, cumprindo, assim, o que Javé dissera pela boca de Jeremias, que era o profeta da época, até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ele repousará durante todos os dias da desolação, até que tenham passado 70 anos. Então aqui Jeremias tinha dito que o período do exílio seria de 70 anos. E aí o templo é destruído, as muralhas são destruídas, as pessoas são humilhadas, e aí começa um novo período da história que nós vamos refletir, talvez de certa forma amanhã, mas que nós começamos a ver aqui. Nós vamos ver em alguns profetas, a última parte do profeta Isaías, aqui é muito claro, o período que o povo estava no exílio da Babilônia. Como que tudo termina? Quando Israel é invadido pela Babilônia, acontece a destruição do templo, acontece a deportação. E como que tudo isso termina? Tudo isso termina quando o povo volta para Israel. A volta de Israel é aquilo que é apresentado no final do segundo livro de Crônicas. Vocês podem ver ali no final do capítulo 36, versículo 22, diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra de Javé, pronunciada por Jeremias, Javé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar a viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, Javé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que seu Deus esteja com ele e que se dirija para lá. Então, com Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, começa a deportação, começa o exílio da Babilônia. Depois, quando a Babilônia perde o poder, o império da Babilônia é destruído, quando surge o rei persa, o reinado dos persas, é rei Ciro, e aí acontece a liberdade religiosa, eles podem voltar para a sua terra, para Israel. Alguns preferem ficar na Babilônia e outros voltam para Israel. Aquilo que aconteceu depois que o povo voltou para Israel, como que eles se organizaram em Israel depois do exílio, é contado nos livros de Esdras, que foi um grande sacerdote, e no livro de Neemias, que foi um grande governador. Isso nós vamos ver a partir de amanhã, nos próximos dias. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.